Se eu te perguntasse qual é o filme mais sombrio do Batman, você provavelmente diria Cavaleiro das Trevas do Nolan, Batman vs Superman do Snyder, ou talvez The Batman do Matt Reeves. Mas o filme mais sombrio e violento do morcego não veio nem do Ben Affleck nem do Robert Pattinson. O filme mais sombrio da história da DC veio de uma animação do Batman do futuro chamada O Retorno do Coringa. Mas o que tem nessa animação de 1 hora e 16 minutos do Batman do futuro que fez ela ser uma das coisas mais pesadas que a DC já fez, ao ponto de que 2 versões tiveram que ser lançadas? Sim, existe uma versão censurada de Batman do futuro, O Retorno do Coringa, e uma versão sem cortes. A história do porquê existirem 2 versões de Batman Beyond Return of the Joker é também a história de como os criadores do universo animado DC, entre eles Bruce Timm, entraram em rota de colisão com os manda-chuvas da Kids WB, o extinto canal de desenhos da Warner Bros. E embora os criadores de Batman do futuro, O Retorno do Coringa, perderam a batalha contra o estúdio no lançamento original do filme, eles ganharam a guerra alguns anos depois ao conseguirem o lançamento da versão sem cortes do filme. Sim, galera do Release the Snyder Cut, brigar com a Warner pelo lançamento de uma versão estendida de um filme da DC é coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Eu devia ter 3 anos quando O Retorno do Coringa foi lançado, o que significa que eu só fui assistir esse filme alguns anos depois, passando no Cartoon Network e em DVDs. E embora minha memória não fosse muito boa, teve algo que sempre me incomodou quanto a esse filme do Batman do futuro. Da primeira vez que eu vi o filme, eu podia jurar que o Coringa morria ao ser empurrado pelo Tim Drake e acabar puxando uma alavanca de um aparelho elétrico por acidente. A cena cortava pro lado de fora do Arkham, e a gente ouvia só o Coringa gritando em agonia. Era isso, essa era a morte do Coringa que eu lembrava. E é por isso que eu fiquei atordoado quando eu aluguei esse filme novamente em DVD, e quando chegou na morte do Coringa, a cena estava completamente diferente. Nessa versão, o Tim Drake atirava no Coringa e matava o vilão com esse tiro. As últimas palavras do Coringa não eram um grito, e sim, abre aspas, não teve graça. That's not funny. O que havia acontecido? Eu havia enlouquecido, criado uma versão completamente diferente do filme na minha cabeça? O Barry Allen havia voltado no tempo e mudado a história, reescrevendo assim a realidade que eu conhecia? Por que eu havia assistido 2 versões diferentes da morte do Coringa em Return of the Joker? Seria tudo isso parte de um plano maléfico do Coringa para me fazer enlouquecer, no estilo A Piada Mortal? A resposta ficou muito mais simples depois que eu cresci e percebi que aquela versão do Retorno do Coringa que eu assisti, a versão no qual o Coringa meio que morria por acidente ao escorregar e puxar a alavanca, era a versão censurada do filme. A versão estendida e sem cortes, que eu só fui ver em DVD algum tempo depois, era muito mais violenta. E não só pelo jeito que o Coringa morria. Existem dezenas de diferenças entre a versão que foi exibida originalmente de Retorno do Coringa e a versão sem cortes. Isso inclui cenas inteiras, tipo a morte de um dos capangas do Coringa no começo do filme, até detalhes ridículos, tipo o Batman estar ou não usando cinto de segurança quando ele estava pilotando o Batwing. Essa cena aqui, na qual um dos vilões entra no quarto e vê uma das DD deitada na cama dele, é completamente removida da versão censurada. Também não tem sangue nenhum na versão censurada do filme. A cena do Coringa torturando Tim Drake, transformando ele num Coringa Jr., também foi completamente removida dessa versão censurada do filme do Batman do futuro. O caso desses 2 cortes de Batman do futuro, O Retorno do Coringa, não foi tão grave quanto o do filme da Liga da Justiça, no qual a versão do Joss Whedon e a versão do Zack Snyder são praticamente filmes diferentes. Aqui no Batman do futuro, O Retorno do Coringa, a mesma equipe trabalhou nas 2 versões do filme. Inclusive a versão censurada tem até uma animação mais polida, porque eles tiveram tempo de voltar e refazer algumas cenas. Mas ainda assim, assistir a versão censurada e depois a versão sem cortes são experiências bem diferentes. A versão censurada de Batman Beyond Return of the Joker altera não só o tom do filme, mas também o cânone do universo animado DC do Bruce Timm. Pra galera que assistiu a versão que eu vi no Cartoon Network, o Tim Drake nunca havia sido torturado pelo Coringa e o palhaço havia morrido por acidente. Pra quem tinha visto a versão sem cortes em DVD, o Coringa foi morto pelo Tim Drake, cuja mente havia virado milkshake depois do que o Coringa fez com ele. É importante lembrar que a versão censurada saiu primeiro, em 12 de dezembro de 2000. A versão estendida e sem cortes do filme do Batman do futuro só saiu 1 ano e meio depois, em abril de 2002. Mas o que fez a Warner Bros. Lançar 2 versões desse filme com quase 2 anos de diferença de um para o outro? Bom, a culpa da censura aqui não foi exatamente da Warner Bros., e sim da Kids WB, que, como eu disse, era o canal de animações da Warner nos anos 90 e anos 2000. Batman do futuro, O Retorno do Coringa, seria mais um filme animado do Batman a ser produzido pela equipe responsável pela série clássica dos anos 90. O time, liderado por Bruce Timm, Paul Dini e Alan Burnett, já havia trabalhado em 2 filmes nesse estilo: Batman, A Máscara do Fantasma, de 1993, e Batman e Mr. Freeze, Abaixo de Zero, de 1998. A série do Batman do futuro, que estreou em janeiro de 1999, havia se tornado um sucesso, e a segunda temporada já estava em desenvolvimento. Fazia sentido lançar um filme do Batman do futuro para surfar no sucesso dessa nova série, e a Warner Bros. Gostou do resultado final e estava pronta para lançar o filme em VHS e em DVD.
Só teve um problema. Os executivos da Kids WB acharam Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, violento demais e disseram que o filme nunca seria exibido no canal. Eles também ameaçaram não passar nenhuma propaganda do filme no canal, o que significa que o público-alvo dessa animação nem saberia que o filme foi lançado. Sim, antes da gente ter trailer de trailer e saber todos os spoilers de um filme 2 anos antes do lançamento, a única forma de saber que uma nova animação da DC iria ser lançada eram por propagandas na Kids WB ou no Cartoon Network, ou até mesmo em trailers que vinham em outros DVDs. Isso significa que se a Kids WB não fizesse o marketing de Batman Beyond Return of the Joker, o filme já nasceria um fracasso. O time por trás do filme não teve escolha. Eles tiveram que acatar todas as notas e censuras pedidas pela Kids WB e reeditaram o filme todo. Aliás, eles não só reeditaram o filme, cenas inteiras de Batman Beyond Return of the Joker tiveram que ser animadas do zero, tipo a morte do Coringa, e os atores tiveram que voltar e regravar muitas das falas deles. Tem um trecho, por exemplo, que ao invés do Coringa do Mark Hamill falar tirar a pele do Robin, ele fala tirar a maquiagem do Robin. Como eu disse, o time criativo de Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, perdeu essa batalha contra a Kids WB e teve que lançar a versão censurada do filme. Mas pouco tempo depois, de alguma forma, a versão sem censura acabou sendo vazada. Algumas versões em VHS e em DVD da versão original do filme acabaram se espalhando, mas nada de forma oficial. Ainda assim, muitos fãs tomaram conhecimento dessa versão secreta de Batman Beyond Return of the Joker e pressionaram a Warner a lançar esse corte do filme. Galera do Snyder Cut, a história se repete e se repete. A Warner já estava acostumada a lançar animações da DC direto para DVD. Então, quando teve essa oportunidade de lançar uma segunda versão do filme do Batman do Futuro, eles o fizeram. Menos de 2 anos após a estreia do filme censurado, chegava aos DVDs a versão estendida, sem cortes e oficial de Batman do Futuro, o Retorno do Coringa. De lá pra cá, essa versão sem cortes de Return of the Joker se tornou a versão oficial do filme. Todo mundo que alugava ou comprava o filme a partir de 2002 tinha contato com a versão sem cortes, ao ponto de que a versão censurada começou a se tornar uma memória esquecida. Surgiu aí meio que um efeito Mandela sobre Batman do Futuro, o Retorno do Coringa. Mas não se preocupe, se você tem memórias confusas desse filme, saiba que você simplesmente assistiu 2 versões diferentes de Batman do Futuro, o Retorno do Coringa. Hoje não existe mais nenhum meio oficial de se assistir a versão censurada de Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, ao menos que você tenha guardado alguma das fitas VHS ou DVDs do filme lançados antes da versão sem cortes. Até a versão da Max para streaming é a versão sem cortes do filme. É por isso que eu disse que o Bruce Timm e o Paul Dini perderam a batalha, mas venceram a guerra. Hoje, mais de 20 anos após o lançamento de Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, a versão oficial do filme é a versão sem cortes. Mas olha, eu entendo a preocupação da Kids WB em passar o filme do Batman do Futuro. Esse filme é muito pesado, não só em termos de tom, mas também em termos de história. O flashback mostrando o que aconteceu com o Tim Drake é uma das coisas mais sombrias que a DC já fez, e isso considerando não só as animações e os filmes live action, mas também os quadrinhos. O Tim Drake meio que substituiu o Jason Todd no universo animado DC dos anos 90, já que a série animada do Batman pulou do Dick Grayson direto pro terceiro Robin. E o destino do Tim Drake nesse universo animado foi quase tão ruim, ou talvez até pior, do que o do Jason Todd nos quadrinhos. Em Batman, Morte em Família, de 1988, o Coringa arma uma cilada pro Jason Todd, usando a mãe dele, e sequestra o Robin sem que o Batman saiba. Após uma votação para definir o futuro do Jason Todd, cujo resultado você já sabe, Morte em Família terminou com a morte do segundo Robin nas mãos do Coringa. Pé de cabra, explosão. Você já sabe o que acontece. O Tim Drake não morreu no universo animado, mas eu acho que o que o Coringa fez com ele aqui é pior até do que o Coringa fez com Jason Todd. O Coringa e a Arlequina sequestram o Robin e deixam o Batman e a Batgirl procurando pelo Tim Drake por semanas. Os vilões então mandam um recado pro Batman, dizendo que o Robin iria estar no asilo Arkham. Quando o Batman e a Arlequina chegam lá, eles descobrem que o Coringa quebrou a mente do Tim Drake, infectou ele com uma dose concentrada do gás do riso e transformou ele no Coringa Jr. O Robin havia perdido o controle total da própria mente e quase matou a Batgirl e o Batman. E ele fez tudo isso rindo e chorando ao mesmo tempo, o que faz com que todas as cenas desse Coringa Jr. sejam bem pesadas. No final desse flashback, a gente descobre que o Tim Drake conseguiu usar as forças que ele ainda tinha para atirar no Coringa ao invés do Batman, se tornando assim o primeiro membro da Bat-família desse universo a tirar a vida de alguém. A partir daquele dia, o Tim Drake deixou de ser o Robin e nunca mais conseguiu falar com o Bruce. Ele cresceu separado do restante da Bat-família e tendo pesadelos com a noite na qual ele matou o Coringa. Se você acha que o Batman do Snyder é sombrio demais, o universo animado DC tem coisas muito piores. E o tormento do Tim Drake não acabou por aí. O retorno do Coringa quase 40 anos depois estava ligado ao Tim de uma forma muito trágica, mas eu não vou entrar em detalhes caso você ainda não tenha assistido o filme. Batman do Futuro, o Retorno do Coringa é um dos meus filmes preferidos do Batman. A qualidade da animação, a seriedade do roteiro e a complexidade da história fazem dele uma das melhores coisas que a DC já fez com Batman para qualquer mídia. Infelizmente, esse filme acabou sendo injustiçado pelo lançamento todo confuso que ele teve.
teve, ao ponto de que ele não fez tanto sucesso quanto ele deveria inicialmente. E sabe o que é mais engraçado? Revendo a versão censurada do filme muitos anos depois, eu percebi que a morte do Coringa ali é tão pesada quanto na versão sem cortes, mesmo ela sendo bem diferente. Eu nunca esqueci os gritos do Coringa após ele escorregar e ser eletrocutado, e eu acho que eu nunca vou esquecer. Mas e você? Lembra de ter assistido alguma dessas versões do Batman do Futuro, o Retorno do Coringa? Na sua opinião, qual das duas versões da morte do Coringa funcionou melhor? Deixa aqui nos comentários. E por falar em interferência do estúdio em uma ótima animação, nesse vídeo aqui eu conto a história da animação dos Vingadores que chegou ao fim cedo demais por conta de interferência externa.